Tem menos guerreiros hoje. Tem um pouco menos, mas eu acho que ainda o pessoal vai entrando. Boa noite a todos, pessoal. Bem-vindos à nossa mais uma aula, né, do curso de Formação Interna em Tópicos em História da Ásia. Queria estar agradecendo de novo pela professora Daniele Denta aqui conosco, né, na segunda aula dela. A primeira aula foi muito enriquecedora mesmo, né, bastante coisa e muito rica mesmo. Eu acho que hoje vai ter bem mais a acrescentar também. Agradecer pela presença de todos e eu acho que passo a palavra para a professora. Bom, eu queria ressaltar o que eu falei na aula passada, parabenizar vocês, que é um grupo super legal, importantíssimo no atual momento, que tem crescido a diferença entre Ásia e Ocidente, Oriente e Ocidente. Então, o papel de vocês é fundamental, não desistam, continuem, 8 da noite, trabalhando firme e forte, estudando cada vez mais, construindo laços, utilizando todo o potencial intelectual, de trabalho, né? Trabalhando cada vez mais para construir cada vez mais esses vínculos que a gente construa aí e não deixe perder esse trânsito de ideias, de comércio, de livre comércio, de circulação que a gente construiu e que a gente tem aí, né, para nos brindar aí com tantos benefícios aí, pode nos trazer muito mais, né, que a gente tem aí para construir, né, e que a gente pode tirar ainda muito mais vantagem do que a gente já tira, né, como eu disse na aula passada, tem um Japão aí perdido se a gente deixar o Oriente se separar do modelo, né, fazer 2 modelos, né, então, por favor, não vamos fazer isso, né, não vamos take it for granted, né, o livre comércio não é uma coisa fácil, a gente tem construído isso com muito pesar, com o trabalho de muita gente, muito suor aí ao longo de várias décadas, vamos continuar, a gente que somos essa geração, vamos continuar o que o pessoal já fez, com bastante dificuldade, porque como a gente viu na aula passada, né, se a gente tinha as regras muito mais claras antigamente, agora tem esse espaguete bol cada vez crescendo mais com os mega acordos, né, que cada hora detalhes e mais detalhes para a gente aprender e aí se inteirar da realidade e aplicar no caso concreto, mas é o desafio, é o que a gente tem e vamos, né, dar um jeito da gente lidar com essa realidade complexa. Com a questão ambiental, com a questão tecnológica, são vários layers, né, de complexidade subindo aí em cima do que a gente já tinha, né, de econômico, né, em cima da realidade aí que a gente tem que plotar, né. Mas enfim, vamos com coragem aí. Mas eu parabenizo vocês e dou todo apoio e continuem. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bom, para a gente falar dos casos propriamente dito, então a gente vai recuperar um pouquinho do que a gente terminou da aula passada, a gente falou um pouquinho do que a gente tinha falado do sistema do multilateralismo. Por quê? Por mais que a gente esteja falando agora de um contexto que não é muito mais de multilateralismo, que é de mega, né, de megas, né, de acordos de comércio que estão surgindo aí em escala global e enormes, preferenciais por aí, etc. Mas eles seguem regras que estão sempre copiadas, né, dos acordos comerciais, que são esses históricos, né? Então,
E outra, se a gente vai falar dos casos, agora a gente tem que também falar e recuperar esses conceitos, porque a gente não consegue ver os casos se a gente não tiver bem claramente do que se trata a, a, a questão da OMC, né? Então, vamos só recuperar rapidamente os conceitos que a gente falou. Do multilateralismo, né? Então, a função da OMC, né, que a gente tinha, né, como foro de negociação, foro de sistema de solução de controvérsias e foro de revisão de política comercial, ou seja, de puxar a orelhinha da galera quando está errada, e de treinamento, né, de dar capacitação, falar como que faz para as equipes de diplomatas, para os... Opa, o que aconteceu aqui? Opa, oi, volta. Eu comecei bem, né? É, para as equipes de governo ou para todo mundo que acaba, né, contando com o referencial de notícias, de treinamento, de cursos, né, da OMC, que é vasto, né? Eles têm vários treinamentos e várias. Antes eles tinham até uma escola virtual junto com a UNCTAD. Agora é totalmente. Vocês podem até se registrar. Eu não vou lembrar de cabeça, mas está lá no site da OMC. Tem acho que é Class ou School, alguma coisa assim da OMC, é gratuita, e tem vários cursos em francês, em inglês, em espanhol, eles indicam o nível, né, o nível iniciante, e também alguns, a maioria é aberto para públicos em geral, e só alguns que são limitados para diplomatas, né, para representantes oficiais do governo. A respeito da OMC propriamente dita, né, como a gente tinha dito já, a gente já falou sobre isso no finalzinho da aula passada, né, a função dela, né, apesar de não estar escrito em lugar nenhum, é liberalizar comércio, né, é fazer o comércio mais livre, é também favorecer a negociação de acordos, ou seja, funcionar como um grande tablado para negociações, ou seja, oferecer a mesa, né? Gente, vem aqui, países negociem, né? Resolver as disputas e operacionalizar o sistema de solução de controvérsias, né? E lembrando que, por incrível que pareça, as empresas nada fazem, né? Ainda, né? Talvez algum dia, mas por enquanto nada. A rodada Doha, que foi a última, né? Em suspensa, parada, terminada, mal concluída, né? Que foi acabada com a desburocratização, né? Apenas das alfândegas, né? Foi a rodada de desenvolvimento, que a gente já viu também no finalzinho da aula passada, né? Mas, de qualquer forma, é um anúncio que mudou a cara, trouxe para a OMC, se era uma organização muito de grandes negociadores de comércio, grandes ternos e gravatas, agora é também um lugar para países em desenvolvimento. É uma disputa do multilateralismo, onde o single undertaking, ou seja, onde todos juntos têm muito poder, e que faz com que a gente tenha essa força da barganha, em que a gente se junte e fale, poxa, a gente consegue avanços na agricultura em troca de propriedade intelectual, por exemplo, que foi o que aconteceu, né, já nas negociações, né, de grupo, né? E isso faz com que mude a cara, né? Se antes era um órgão que tinha a cara da ICSID, né, que é a Corte de Disputas para Investimentos, né?
atualmente, né? Hoje, a OMC não tem mais essa cara, pelo contrário, tem uma cara muito mais de participação, muito mais democrática, e por isso, inclusive, que as críticas até, né? Agora não funciona mais, não é tão rápido, porque existe essa assimetria, né? A gente já falou sobre isso, inclusive, né? Antes, quando todo mundo tinha a mesma força, o mesmo interesse, é muito mais fácil, né? Todo mundo está igual, né? Consoante naquele entendimento, é rápido, né? Todo mundo concorda. Quando há assimetria, né? O impasse, é difícil, as negociações ficam um pouco mais difíceis, né? Porém mais democráticas, né? Mais de acordo com a realidade, portanto, mais verossímeis. Bom, agora é importante. Ah, meu Deus. Para a nossa aula especificamente, são os principais acordos, né, que vai aparecer várias vezes, né, na terminologia de todos as questões, né, que a gente recorda aqui, lembrando, não sei até que ponto vocês acompanham, né, a história da formação da OMC, mas ela vem de um acordo, né, que é o GATT. Ele primeiro se criou, né, e informalmente, né, e depois ele se constituiu na OMC, né? Então esse General Agreement on Trade and Tariffs, que é o Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, né, que é esse primeiro, ele era um acordinho, né? E por muito tempo foi só um acordinho, e depois que se institucionalizou, né, na OMC, né? Então ele virou, né, enraizou, fez paredes, se constituiu, né? Se consolidou, né? E foi ganhando corpo. Na verdade, quando a gente antigamente estudava, agora não, porque é tudo muito fácil e linkado, e a gente nem tem mais, mas antes eram apensos, né? Um no outro. Então, era o GATT com os históricos, né? Vocês, provavelmente nenhum é tão antiguinho como eu, nem tem cabelinhos brancos aqui, talvez. Não sei quantos de vocês aqui compartilham, né, da cor grisalha. E, mas, enfim, as leis antigamente eram apensos, né? Então, então, as mudanças das leis eram feitas às junções, né? Então, eram as 50 pagininhas do GATT, depois iam, né, iam se juntando, né? Os acordos iam ficando maiores com os agregados negociados após, né? Naqueles acordos, né? Então, era assim que se fazia antigamente, né? O, o Acordo Geral de Serviços também, veja que vem bem depois, porque quando a gente tem a ideia de por que antes é muito mais importante, serviços é uma coisa muito mais recente. Agora, a nossa economia é fundada em serviços. A gente tem muita importância, tá difícil de até me entender, né? Com tanta tosse assim, barulho, né? Mas peço desculpa. Mas antigamente eram bens praticamente, né? Que a gente comercializava apenas, né? Eram bens e commodities
agrícolas e não agrícolas, né? Basicamente, que a gente comercializava. Essa história de serviços, então, serviços de tecnologia, serviços intelectuais, isso é muito recente. Agora, sim, são os mais valiosos da nossa economia, né? As propriedades intelectuais, isso é o que ganha mais, é o que tem mais valor na nossa atual economia, essa economia digitalizada, robótica, né? De transfronteiriça, que é a de característica atual da contemporaneidade que nós vivemos. Mas tenho em mente que na época dos meus pais, não é nem na época dos meus avós, na época dos meus pais, isso não era a realidade. Para vocês terem uma ideia, eu, quando entrei na faculdade, eu ainda não tinha, quer dizer, quando eu entrei na faculdade eu tinha e-mail, mas antes de eu entrar na faculdade não tinha e-mail. Imaginem que coisa incrível, uma pessoa não ter nem e-mail, né? Como é uma coisa muito difícil, uma realidade impossível, né? Imagina você ter uma economia de serviços num ambiente completamente não digital, por exemplo, né? Fica muito complicado, né? Fica não inviabilizado, mas praticamente muito moderado, né? Como que vai ser um serviço feito na Índia, por exemplo, para um contrato, né? Hoje em dia é a coisa mais comum, né? Você contrata um data center indiano para prestar um serviço no Reino Unido com a maior facilidade, né? Em tempo real. Isso não era viável, né? Na época, né? Assim, quando, né, eu tinha a idade de vocês, provavelmente, né? Então, imagina que coisa muito rápida que nós passamos de diferença. Então, esse contrato de serviços ainda está ainda para gerar ainda mais impactos ainda que teremos. O acordo de propriedade intelectual, que é muito importante, né, principalmente para os países ricos, né, e é a cereja do bolo que rege as patentes, as marcas, as inovações, né, todas as questões relacionadas a esse tipo de propriedade intelectual. Veja que propriedade intelectual vai desde direitos autorais, marcas, desenho industrial, patentes de remédios, desenhos de inovação, cultivares, ou seja, melhoramentos de plantinhas, frutas, raízes, plantas ornamentais, coisa do gênero. Então, é uma variedade enorme de propriedade intelectual que pode se pensar, né? Então, toda propriedade imaterial, na verdade, que você estiver pensando e produzindo e vá a registro e possa ser colocado numa linha de produção, será registrado, né, e protegido por esse acordo. O acordo de medidas sanitárias e fitossanitárias, para nós, tem muita importância para o Brasil, e nas relações com a Ásia, também, principalmente quando estamos falando nas relações com a China, porque várias vezes elas são acionadas, as medidas sanitárias e fitossanitárias, como barreiras ao comércio de uma maneira um tanto quanto desproporcionais, às vezes, né? Os países levantam essas medidas sanitárias, às vezes, de uma maneira não muito fundamentadas, né? Falam que tem um risco, né? Um boi está com uma febre, mas ninguém nem prova qual é a febre. Tem uma febre aftosa.
na, no Uruguai. Ué, mas o que tem o Uruguai a ver com o Brasil? Não é? E aí a produção do Uruguai, do Brasil, e isso está impactando. Então, enfim, e aí até você provar e convencer o país a levantar essa medida, nisso você já perde milhões e milhões e milhões e milhões. E quando você vai ver efetivamente qual é a razão que foi usada para levantar aquela barreira sanitária e fitossanitária, você fica realmente de cara, porque é de uma injustiça e de uma discrepância com o tamanho do impacto na economia, e você fala, nossa, mas que descompasso, e que desconhecimento, às vezes, geográfico, sabe? Porque você imagina o Brasil, que tem a escala continental, né? E, às vezes, uma coisa muito regional, muito pontual e que nunca iria acontecer num país. Então, por exemplo, se acontecesse na, na Bélgica, não iria gerar uma medida sanitária e fitossanitária da França, que são países vizinhos. E aí gera no Brasil, que numa distância que seria 3 ou 4 vezes mais distante do que a Bélgica e a França. E você fica imaginando, mas como isso poderia, em hipótese alguma, isso faz sentido, né? E cientificamente, né? Mas comercialmente faz, né? Os países se protegem dessa forma. São medidas muito complicadas e merecem o cuidado de quem está por trás do estudo do caso. Os casos de comércio, às vezes, eles não viram, como eu disse na aula passada, a maioria não viram casos a serem estudados por nós juridicamente. Eles são casos que passam apenas na Apex ou apenas na realidade do exportador. E as empresas que vão ter que lidar com isso, porque eles não viram, não vão para frente, não vale a pena, é muito custoso contratar advogados, contratar e processar efetivamente os países e entrar com um caso mesmo contra o outro país para levantar a medida. Mas então a maioria dos casos ficam impunes. Mas é importante que a gente, quando vá analisar os casos, nem que não seja um caso juridicamente é, mas, enfim, quando a gente vai analisar o caso prático, que a gente tenha essas análises de comércio, até que ponto é cientificamente justificável, até que ponto é comercialmente lícito, até que ponto as regras do comércio internacional permitem que aquela barreira seja levantada, ou simplesmente o país está usando de subterfúgios para fechar o seu comércio e simplesmente proteger a sua indústria, né? Porque é o que mais acontece, né? Infelizmente. Às vezes sem querer, às vezes por desconhecimento e às vezes por querer mesmo. E o acordo de agricultura, né? O acordo de agricultura aqui com várias questões específicas aqui. Bom, e também antes da gente entrar nos casos práticos, é importante também que a gente veja os princípios, né? Os princípios, 2 de não discriminação, de não discriminação do tratamento da nação mais favorecida, ou seja, a gente não pode tratar nenhuma nação melhor do que a outra. Então, não é porque eu sou super amiga da Argentina, ou o contrário, né? Não é porque eu não gosto dos irmãos que eu vou destratar os irmãos, ou porque eu gosto muito dos americanos que eu vou ser amiga dos americanos. Eu não posso nenhuma nação ser privilegiada nas minhas tratativas.
os países têm que ser tratados igualmente, né? Da mesma forma, a minha indústria não pode ser privilegiada, né? Isso acontece direto, inclusive pela nossa diplomacia e pela nossa administração. Quando a gente coloca, inclusive, quando fazemos as nossas políticas de incentivo, lembra quando a gente viu na aula passada, a gente viu algumas questões políticas, de como a gente desenha nossas políticas? Vira e mexe, quando a gente vai desenhar as nossas políticas, a gente fala lá, vamos fazer uma política para favorecer o Brasil. Ah, mas como que a gente vai fazer isso? Não podemos, não podemos, né? Mas como então a gente vai fazer? Se a gente fizer, a gente tem que usar as exceções. Eu já falo para você como que é a exceção. Eu vou dar um exemplo clássico. Vou dar um exemplo clássico, não, vou dar um exemplo prático para vocês. Já, já. Mas vamos falar primeiro dos princípios. Outro aqui, transparência. A gente tem tudo praticamente, principalmente agora na época da internet, a gente tem que divulgar, colocar com muita transparência, né? O Brasil tem obrigação legal, inclusive, né, de divulgação. É obrigatório a gente divulgar, colocar tudo na internet e comunicar, né? As nossas listas de compromisso também, nossos bens e serviços, né, que são os nossos compromissos, tem que estar lá. Então, todos os nossos bens e serviços que estão sob compromisso, que estão ali compromissados, têm que estar divulgados, né, e ali notificados, né? Nossa, nossa senhora, quanto mais eu falo, mais eu tuço. Deixa eu pôr uma bala aqui nessa garganta. Vamos ver se melhora. E também eu tenho que informar tratamentos especiais e diferenciados, né? Claro que existe, né? Tem, né, tratamento especial diferenciado para países, né? Least developed countries, né? Tem situações, por exemplo, se eu anunciei um acordo preferencial, eu tenho um tratamento especial que é autorizado, tá lá numa das linhas de exceções, mas eu tenho que anunciar, eu tenho que deixar bem claro e a comunidade internacional tem que saber, ser informada desse meu tratamento especial. Eu coloquei aqui para vocês esses vídeos para vocês assistirem, né, da super querida Vera, minha professora queridíssima, que eu conheci em Genebra, mas ela agora já está aqui no Brasil, na GV, né? E liderando a cátedra do G20 agora, tá top, mandando muito bem. Eu separei alguns vídeos para vocês verem. A gente não vai ter tempo de ver aqui juntos, mas vocês assistam em casa, quando vocês tiverem um tempinho. Eu coloquei aqui no vídeo para vocês, quando vocês tiverem tempinho, vocês veem, né? Vamos lá para as exceções. Quais são as exceções permitidas? Deixa eu explicar qual que é o vídeo que eu coloquei aqui. Esse vídeo aqui são as regras específicas de comércio. Algumas regras um videozinho específico. Essa, particularidades da agricultura. Muito legal também. Então, eu coloquei 3 vídeos para vocês darem uma brincadinha aí. Ela é bárbara, né? Quem quiser mais informações, livros, textos dela, fala comigo que eu mando. Tenho várias coisas dela. Eu mando mais coisa, né? Quem for fã também, manda um joinha aí.
Alguém já leu a Vera? Alguma coisa da Vera? Já assistiu alguma coisa dela? Alguém também já é fã? Ninguém? Vocês vão adorar. É top. Bom, ali a bala melhorou, né? Melhorou a tosse. Exceções. Exceções. Uma, eu posso fazer, eu posso fazer, colocar exceções ao livre comércio quando há risco à saúde, segurança, moral pública, quando meus recursos naturais exauríveis estão em jogo. Não, não melhorou a tosse. Quando há acordos regionais e preferenciais, e quando eu preciso salvaguardar a minha balança de pagamentos, ou seja, tá numa emergência, né? Quando tá uma emergência, nossa senhora, né? Tá quase sem dinheiro, né? Não consigo pagar as contas, etc, né? Bom, então, o que isso quer dizer? Vou dar um exemplo. Lembram-se daquele caso que a Dilma fez um incentivo à linha branca, que a gente foi condenado depois no MC, que a gente deu um incentivo a, 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 a conteúdo nacional. A gente falou assim, era para a gente não condicionou, a gente só colocou que tinha que colocar conteúdo nacional na linha branca. Então, geladeira, coisa e tal. Se a gente tivesse feito a nossa lei com a assessoria de quem conhecesse o comércio internacional, tendo em vista as exceções, como que poderia. Ó, não vou dar a resposta ainda. Vou ver se alguém tem a saída. Como vocês fariam a solução para a gente não ser condenado na OMC? Como vocês fariam? Então, a Dilma queria dar um incentivo para. Por quê? Porque tinha que estimular a economia, para a gente não cair na crise econômica. Então, tinha que fazer girar a economia. Então, as pessoas tinham que comprar. E queria que comprasse conteúdo nacional. Só que, pelas regras da OMC, vocês viram, não pode. Por que não pode? Está lá escrito, não pode, né? Priorizar conteúdo, olha lá. Não pode priorizar conteúdo, né? Nacional. Tem que priorizar, né? Mas pode quando tem as exceções. Então, como que seria com as exceções? Como que poderia ser? Alguém tem alguma ideia de como poderia ser uma regra, um caso de lei, uma política pública de incentivo que não fosse condenada do OMC? Olha lá, ó, eu sou da presidência, tô querendo contratar um assessor jurídico agora, hein? E aí? E dormiram? Tem alguém aí? Eita, professora, eu pelo menos não estou conseguindo. Alguém aqui na sala consegue pensar uma estratégia? Chuta alguma coisa?
Entre as exceções permitidas, né? Isso. Talvez, assim, eu acredito que talvez possa ser bem leigo, mas não sei, acordos regionais ou preferenciais, assim, Sim, mas aí como que seria um acordo preferencial? né? Sim, Amanda, mas como que seria um aumento da taxa de exportação, mas aí uma diminuição da tarifa, mas aí como que seria? A Dilma faria o quê? A Dilma teria que fazer o quê? Diminuir a tarifa do quê? Apesar que diminuir tarifa no Brasil é ótimo, porque o que tem de tarifa aqui no Brasil, qualquer coisa que ela diminuísse estava bom. Mas aí ela ia ter menos dinheiro no Brasil, que ela não ia querer, porque diminuir dinheiro no Brasil é um problema, porque daí ela vai ficar sem dinheiro. Sabe como que é, né? O governo não quer nunca tirar dinheiro e tal, aí ela não tem dinheiro para dar emenda parlamentar, ela vai ficar mais sem sem apoio ainda, ia ser difícil e tal, mas concordo, diminuir tarifa ia ser uma coisa permitida. Mas é, e criar uma taxa de exportação seria permitido também. Seria. Amanda saiu uma coisa permitida. Mas não é mas aí não seria nem isso daí está dentro das atribuições legais dela mesma. Ela poderia fazer isso, está permitido. A Amanda saiu com uma saída lícita, tá lícito. O que a Amanda saiu, tá lícito. Ela poderia fazer isso. Outra coisa, usando as exceções agora, eu quero. Tem que usar as exceções. O que seria uma salvaguarda de pagamentos? É assim, Nair, eu tô, o Brasil tá sem, olha, ixi, as minhas reservas internacionais estão baixíssimas. Eu estou numa situação muito difícil e agora eu vou ter que intervir na economia, não vou ter como, eu vou ter que medir, ou seja, está numa situação de periclitância. Aí eu justifico, sabe? Quando o país está à beira de um colapso, aí é salvaguarda da balança de pagamentos, nesse sentido. É tipo código vermelho, code red. Ferrou geral. Essa que é a salvaguarda de balanço de pagamentos. Ou seja, eu estou sem condições de pagar minhas dívidas, eu estou sem dinheiro em caixa, estou sem condições de nenhuma. E aí eu vou ficar sem nenhuma é, 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 divisa, aí então eu vou ter que optar por. Eu não tenho mais nada de dólares, por exemplo, então eu vou ter que fazer essa intervenção. Aí pode ser. Seria nesse caso. Chama assim, salvaguarda de balança de pagamento, mas é a situação assim. É, 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 iminência de moratória, iminência de crise de pagamentos, de não cumprimento, de não conseguir pagar, coisa assim. E aí, mais alguma saída? Ou seja, como a Argentina. Isso, como a Argentina, poderia. Isso. Como na Argentina. A Argentina seria um caso. Seria uma exceção. Uma política feita numa situação como a da Argentina seria um caso de salvaguarda de balanço de pagamentos. Seria.
E aí, mais alguma sugestão? Tem uma que é tão fácil, gente. Olha só. Se ela tivesse feito o seguinte, só, olha, é, está autorizado o incentivo na linha branca, desde que comprada a linha branca mais eficaz ao meio ambiente. Pronto, tá liberado. Peguei vocês. Exceção nos recursos naturais. Pois é, super fácil. E a gente não fez isso e foi condenado. Bobagem. E se a gente tivesse feito isso, a gente não só tinha ganhado com o meio ambiente, com eficiência, e ainda por cima aconteceu isso, porque a gente conseguiu. Quem que quer comprar uma linha branca que não seja eficaz e eficiente? Porque afinal, quem quer comprar um ar-condicionado que não seja super eficiente em energia? Ou seja, se a gente tivesse só colocado na lei, ó, o benefício de zero IPI é só para quem tem super A, não sei o que, ou seja, que gaste pouquíssima energia, ou seja, super eficiente para o meio ambiente, porque eu quero que as pessoas troquem a, a tecnologia, que seja mais limpa e que o meio ambiente seja protegido, etc. e tal. Só justificar isso. Só que com isso a gente não seria condenado na OMC, a gente mudaria a tecnologia, a gente favoreceria quem quisesse trocar, e a gente fez isso mesmo, porque quem comprou fez isso, porque não ia utilizar. Quem efetivamente comprou não comprou uma coisa que era velha e gastão, porque não quer gastar mais. Então, na verdade, o governo só tomou na cabeça de não colocar essa linha de cláusula, porque foi bobeira mesmo, porque deixou passar, porque as pessoas optaram por uma versão mais eficiente e mais tecnológica e mais verde, por benefício próprio, porque ela ia gastar menos energia, porque ia ser mais barato para ela no longo prazo, né? Ninguém quer uma geladeira que gaste mais energia daqui 30 anos. Todo mundo comprou a mais eficaz, a mais eficiente, a que gaste menos energia. Então, na verdade, foi só uma questão de bobeira, né? Que o governo deixou passar, né? Vocês não vão mais esquecer, tenho certeza. É ou não é? Outro videozinho aqui da Vera, super Vera. E agora sobre os mecanismos de solução de controvérsias propriamente dito, né? Então, como eu disse, a maioria das soluções não chegam no mecanismo de solução de controvérsias propriamente dito. Eles são resolvidos ou antes ou nem chegam para serem resolvidos, né, os países deixam quieto, ou são negociados ali pelos países, ou né, entubados pelos países, né, as problemáticas, mas os que chegam, né, são resolvidos a maioria ali antes das disputas finais, né? Ou seja, os que chegam, a grande maioria nem chega para ser decidido mesmo no segundo grau, né? A gente chama de tribunal, né? Na verdade, não é bem um tribunal, né? Um sistema de solução de controvérsias, né? É, que tem duas etapas, mas a gente chama de tribunal por uma questão
de nome, mas os juízes são ali nomeados, né, tal, não tem absolutamente nada a ver com o nosso tribunal mesmo, que são concursados, né, órgão público, governamental, nada do gênero. Mas, enfim. Ai. Como eu disse para vocês, né? Esses processos, né? Para vocês chegarem efetivamente num resultado, né? De retaliação, de efetividade na prática, depende de tantas questões, né? De tantas etapas que, na verdade, não é a parte jurídica ou decisória que faz tanta diferença, mas sim a, toda a estrutura de... Primeiro, claro, né, a estrutura de negociação, a estrutura de conversa entre todos os países, porque, veja, a maioria, a gente vai ver nos casos, né, que a gente vai discorrer sobre eles, né, vocês vão ver que a grande maioria não é um país, não são dois, é uma galera, e essa galera se articula, se conversa, se expõe, se é, troca, né? E várias vezes, por incrível que pareça, o que ganha, na verdade, não leva, né? Já aconteceu com o Brasil, às vezes isso acontece, né? Então a gente ganha, né? Tem tudo do nosso lado, as decisões de primeira instância, de segunda instância, né? Condenações, tudo para nós retaliarmos, e aí a gente, quando a gente está autorizado a retaliar. Mas e aí? Né? A gente vai lá e o país não cumpre, né? E aí, o que, que a gente faz? Né? Ah, está autorizado a gente retaliar em outra área, etc. E retalha então em uma outra é, 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 especialidade, em outro mercado, né, e tal. Poxa, mas será que esse é o escopo? Né? Então, tem toda uma questão que pode acontecer, né, de você efetivamente ganhar e não levar, né? E esse é o pior dos mundos, né, que pode acontecer. Que tem todo um gasto, um, um gasto de tempo, de recursos financeiros, de advogados, de pessoas, de toda uma negociação de muito tempo e de muito dinheiro, e afinal depois a questão fica ainda ali sem ser cumprida e o mecanismo fica desautorizado, né? E aquela questão fica ali pendente, e toda a comunidade internacional com aquele entrave no pescoço de, puxa vida, mas você viu só? Pô, né? Foi condenado, mas não cumpriu, né? Né? Mas é os Estados Unidos, né? Poxa, ainda aí, né? Que coisa, hein? Pá, né? E fica aquele negócio, aquele engasgo todo na comunidade internacional, e que é o pior dos mundos, né? Do ponto de vista da legitimidade, da justiça, do compromisso internacional, do acordo de direito e do cumprimento e ajuste de poder, que é o que, né, do ponto de vista do relatório, das partes, dos decisores, é o que não se quer, né? Então, tudo o que se trabalha é que as partes não cheguem nesse pior resultado possível, que é o de não
conformidade, né? Não non-compliance, né? Que é o pior ainda do que pode acontecer, né? Esse aqui a gente já viu também, essa bolinha. Mais um videozinho para vocês, que é esse videozinho é sobre o que que era mesmo? Esse daqui, que eu não lembro mais o que que era esse daqui específico. Eu não sei mais o que que é. Eu pus um sobre agricultura, o outro sobre uma visão geral sobre a AMC, o outro sobre brigas, tá? Mecanismos de contenciosos. Era isso, tá? Bom, e vamos lá. Dúvidas até aqui? Nada? Acredito que não, professor. Alguém gostaria de colocar alguma questão? Posso, Amanda. É isso mesmo que eu estava falando. Se eu não compartilhei da aula passada, não, né? A aula passada eu não passei, né, Amanda? Ou eu passei? Acredito que não passou, professora. Passar, eu vou passar para vocês da aula passada e dessa aula também. Ok, muito obrigado. Porque daí vocês veem os videozinhos também, porque eu quero Sim. que vocês vejam o videozinho, tá? Então vamos lá. Agora falando um pouquinho sobre o cigarro de cravo, né? Coisa que vocês certamente não fazem mais, porque fumar é uma coisa muito feia, né? Não é da geração de vocês, né? Mas a minha geração fazia muito isso, que é fumar. Olha que coisa horrorosa, terrível, né? Mas a minha geração fazia muito, era muito comum, né? Inclusive crianças de uns 10 anos já fumavam, né? Assustador. E aí, o que que acontecia? Os caras colocavam um gostinho no cigarro, para justamente os adolescentes, as crianças desenvolverem o gosto pelo cigarro, né? Tinha propaganda com chocolates, uma coisa bem comum, né? Isso bem mais antigamente, né? Isso quando eu era criança, né? Essas coisas de propaganda. Esse foi bem, bem antigo mesmo. Não é do caso, não é da época do caso, não, é bem mais antigo. Enfim, mas o caso especificamente é sobre os saborizados. É, especificamente, com a virada da proibição, né, com a percepção de que o gostinho aumentava, né, a, 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 a atração, né, do cigarro pelos jovens, a regulação americana resolveu proibir esses cigarros aromáticos, né, com a finalidade de proteger a infância, né, desses vícios, né? Então, veja. Só que, veja, que tipo de cigarro foi proibido? Somente os cravo, saborizado de
maçã, morango, todos os que são de outros países. O mentolado, que é o mentolado que era feito pelos americanos, não foi proibido. Olha que curioso. Ué, saborizado, mentolado, adolescente não é imune? Jovem não gosta de mentolado? Veja que tem que ser muito perspicaz, né? Bom, se vai proibir, né? Lembra, a gente não viu que os princípios tem que tratar todo mundo igual. Um país não pode ser privilegiado. O meu produto nacional não pode ser privilegiado com relação aos produtos dos estrangeiros. Curiosamente, os produtos dos estrangeiros todos foram proibidos e o produto dos nacionais, que é o mentolado, foi autorizado, foi liberado. Por quê? Sabor menta é alguma coisa diferente? Causa estranhamento, né? Então, prove. Então, prove por que o sabor menta é diferente do sabor cravo, é diferente do sabor maçã, é diferente do sabor morango, é diferente do sabor cereja, né? Por que o cigarro sabor menta deve ser priorizado e autorizado à venda, ao passo que o sabor de cravo, sabor de maçã, morango, etc., deve ser proibido, que é isso que a legislação está fazendo, né? Esse é o caso. Tá claro? Entenderam a celeuma? É injusto, concordam? Uma barreira ilícita ao comércio, né? Bom, e aí? E além disso, tem outras questões que foram também importantes. E que isso, às vezes, é muito relevante do ponto de vista, não sei quantos de vocês seguem a carreira um tanto quanto mais de comércio exterior, mas que tem uma certa preocupação com as tarifações, com as... Nossa! Com as denominações, né, dos produtos. E, especificamente, teve um argumento específico com relação aos cigarros, de que, por mais que eles não tivessem tributação semelhante, não tivessem as mesmas denominações como código de importação, ainda assim, eles poderiam ser considerados como semelhantes, e eles deveriam ser considerados como semelhantes,
Mas isso, do ponto de vista do comércio, é um grande salto, porque às vezes você tem que ter uma liberdade e um desafio, e isso gera uma certa necessidade de argumentação e fundamentação para se comprovar, porque é muito mais fácil quando se está ali comprovado que é a mesma tributação, é o mesmo produto, né? Então, carne salgada igual a carne salgada, né? Porque carne sem sal já não é a mesma coisa em comércio internacional, porque carne sem sal é outra coisa. Tem outro número. Para o comércio internacional, ele já vê outra coisa ali, né? Olhando, né, com os olhos, né, de quem olha o comércio internacional cruamente, ele já vê outra coisa ali, né? Ele já vê outro número, ele já vê 8 dígitos diferentes já, né? Então já complica a vida dele já, né? Então isso já teve um ponto de vista regulatório ali para ser construído, mas foi construído e teve um argumento favorável, né? Foi construído nesse sentido. Foi vencido esse obstáculo, né? O entendimento foi que a proibição de importação do cigarro de cravo da Indonésia estavam presentes também, deveriam estar presentes também no cigarro mentolado americano, né? A proibição, a proteção das crianças, dos adolescentes e da juventude, da saúde, da segurança e do ar americano, né? De toda a argumentação que eles fizeram, uma argumentação lá lindíssima, né? Que a poluição, né? Tudo, né? Era praticamente tóxico ao extremo, né? O cigarro de cravo. Também era o mentolado, né? Poxa. Enfim. E qual foi a condenação propriamente dita? Né? O que foi os finalmente, né? Que os Estados Unidos só poderiam continuar a proibir o cigarro de cravo, né, de acordo com o que estivesse previsto no acordo de barreiras técnicas, né, que prevê uma série de medidas, né, que você tem que anunciar, você tem que registrar. Então, você consegue, sim, fazer as barreiras técnicas, mas você tem que colocar barreiras técnicas e registrar essas barreiras técnicas. Olha, eu vou colocar barreiras técnicas e vou anunciar e colocar na OMC e vou deixar todos os países cientes quais são as minhas barreiras técnicas. E os outros países vão saber que são essas minhas barreiras técnicas. E aí, anunciado está, todos vão saber, etc. e tal, né? Seguindo todos esses procedimentos, né? E para todos os países, né? E sem violar o tratamento da nação mais favorecida, nem o tratamento nacional, né? Ou seja, não vai priorizar nenhum país e nem a minha nação, né, própria, nem o meu mentolado, né? Então, todos os países vão ser iguais, né? E todos os produtos, ou seja, a saúde pública toda vai ter que ser igual, o tabaco todo vai ser proibido, todos os mentolados, todos iguais, com as mesmas políticas, do mesmo jeito, e anunciado do mesmo jeito para todo mundo, ou seja, regra tábula rasa para todo mundo, né? Esse foi a condenação, né? Bem clássica e muito pertinente. E específica que foi feita, né? Dúvidas nesse daqui? Foi grande esse projeto.
esse processo. Deu o que falar. O grandão, famoso. Ninguém, ninguém tem dúvida desse? Alguém gostaria de levantar alguma questão? Eu, particularmente, não. Eu lembro de já ter visto já um pouco sobre a questão, né, do cigarro de cravos, ele é bem famoso mesmo. É. Eu fico até assim, pensando um pouco sobre a questão atualmente, que, querendo ou não, a indústria de tabaco, né, de cigarro nos Estados Unidos até se reinventou um pouco com a questão dos pods, né, dos vapes, né, de tudo, cigarro eletrônico, né. Até queria saber, não sei se a professora conhece ou sabe, assim, eu pelo menos não estou acompanhando muito, mas se existe algum caso, ou existe alguma disputa já em questão sobre isso? Os vapes, não, eu não vi nada. Não. Eu não vi nenhum caso sobre vape, nada, nem. Mesmo porque ele vai entrar sobre. Se ele entrar, ele não vai entrar como tabaco, né? Ele vai entrar como ele acho que vai entrar como eletrônico, né? Alguma coisa assim, talvez. Mas eu não vi nada ainda sobre isso. Nada. Não vi nada. Vamos até ver aqui, vá. Existe esse site aqui para vocês terem uma ideia? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês entram no site da OMC que tem todos os casos super facinhos de serem consultados. Então, se algum aluno, vocês, não sei se algum de vocês é professor, mas se alguma coisa perguntarem, vocês perguntam para o site se tem alguma coisa. Vai por subject. Aí você vai lá, subject, vapes. Vamos ver se tem algum vapes. Está em ordem. Uh-uh. Não, não tem. Mas veja, porque não é contra o fato de. Porque tem que ter alguma medida política prejudicial ao comércio do vape. Não é a, ao uso do vape ou alguma coisa, porque isso é dentro da regulação interna do país, né? Daí não vai ser aqui que a gente vai ver. Aqui a gente vai ver se teve alguma questão envolvendo os países a respeito de vapes. Não teve, né? Sim, sim, professora. Eu pelo menos acompanhei, eu só vi questões internas mesmo da política americana. É, não teve nada ainda. Ainda não. É, mas enfim, vamos aguardar. De repente acontece alguma coisa.
né, similar, né, dizendo que... Mas eu acho que não, porque o mercado está muito pequeno. A população, eu acho que não tem mais interesse nisso. A geração nova está muito mais inteligente, não gosta mais. Era a minha geração que gostava de fumar, a geração de vocês já não gosta mais. Tá mais espertinho. Vamos lá para pneus. Pneus é a coisa, é a, é a, a, a fama, é a fama do negócio. É a coqueluche, como dizia. Por que que ele é tão famoso, né? Todo mundo já ouviu falar, no caso dos pneus. Por quê? Primeiro, é um tal de falar nele por uma série de razões. Primeiro, porque te diz... antes de falar especificamente sobre o caso dos pneus, tem uma questão do risco dos pneus ser tratado como um caso de dumping ambiental ou de exportação de poluição, né? Poxa vida, porque isso tem vários casos, né, de você ter esse tipo de comércio agora, né? É um tipo de comércio que você acaba existindo. Então, países mais desenvolvidos não sabem o que fazer com os seus resíduos e acabam tendo de exportar os seus resíduos para países em desenvolvimento. Então, tem praias, né, na África, por exemplo, que são, na verdade, né, lixões a céu aberto, né, com tecidos, né, até contaminados, né, restos de hospitais, essas coisas assim, né, que são largados lá porque vindos da Europa, coisa e tal, né? Então temos problemas sérios com relação a isso. Mas não é o caso, né? Não é este o caso, né? Já já me perguntaram várias vezes sobre isso, se não era, né, um caso de ser encarado como esse tipo de mercado, mas não, né? O comércio de resíduos é um comércio salutar, inclusive você tem que prever o comércio de resíduos, né? E prever a circularidade, o tratamento, a reciclagem e prever indústrias que se beneficiem desse tipo de beneficiamento, né, da indústria para justamente ganhar com isso, para que a gente, né, tenha como reutilizar esses insumos, né? Mais uma vez, mas não é esse o caso. O que aconteceu, né, especificamente no caso dos pneus recalchutados, né? Tivemos uma proibição pelo Brasil da utilização, da importação de pneus recalchutados. Por quê? Pneus recalchutados no Brasil são tidos como fontes de dengue, ou seja, ameaças à saúde pública. Então, eles foram tidos como ameaça à saúde e, por isso, proibidos, à exceção de uma decisão
que tinha mandado aceitar a importação dentro do Mercosul, porque já tinha essa decisão. Então, foi mantida, né? Bom, essa, 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 esse caso, então, foi a respeito, né? O caso especificamente foi falando que dava tratamento à nação mais favorecida, violava o tratamento da nação mais favorecida, porque falava que o Mercosul era privilegiado em relação a outras nações, e no caso da Europa, né? O caso é a Europa contra o Brasil. Originariamente, depois veio a Ásia, vários países da Ásia conosco, e tem todos os países para vocês verem, né? Japão, Coreia, México, Paraguai, Tailândia, China. Todo mundo queria importar, queria que o Brasil importasse seus pneus para cá. E a gente não queria, obviamente, né? E a gente também falava que tratamento nacional, né? Porque a gente tinha uma liminar dizendo que a justiça tinha uma liminar falando que algumas liminares dizendo, obrigando, né, que houvesse aceitassem algumas importações, né? Além disso, tinha descumprimento de proibição de restrições quantitativas e administração não discriminatória de restrições quantitativas, né? Então, foram esses as justificativas. Qual a questão jurídica específica contra isso? Então, a comunidade europeia considerou que a proibição dos recauchutados era o entrave ao livre comércio. O Brasil usava a linha 20, que era justamente a exceção do meio ambiente. A gente falava que era proteção à saúde, à dengue. A gente justificava que era a saúde pública que a gente tinha a proteger. E dizia que a gente aceitava o Mercosul porque tinha a decisão condenatória do Tribunal do Mercosul que mandava, a gente cumpria a decisão do Mercosul. Incidentalmente, teve um teste de necessidade, pois foi feito o que é cabível, né, a exceção da linha 20, né? Ai, perdão, pessoal. Então, o teste da necessidade do que é cabível para ser a linha 20, ou seja, do meio ambiente. Então, essas liminares foi muito importante e é até hoje utilizada em quase todos os assuntos de meio ambiente. O caso dos pneus recauchutados é utilizado como case de meio ambiente. Então, o processo, acho que um dos mais citados, porque ele teve esse incidental como teste de necessidade para identificar quais são os casos cabíveis exceção do artigo 20, né? Justamente para esse caso aqui da decisão da Justiça sobre a aplicabilidade ou não. E qual que foi o desfecho, então, né? Ficou proibido, né, que for a importação dos pneus reformados, né? E foi proibido de todos. Então, e aí, inclusive, né, os do Mercosul, né? E, inclusive, foi feito uma DPF a 101 para caçar todas as autorizações judiciais que estavam aí por aí. Então, foram caçadas essas autorizações, né?
que já estavam circulando por aí e retiradas, né? Então, aí não pôde mais ser importado nenhum pneu recalchutado, né? Então, todos os pneus não puderam mais ser importados, né? Foi feita uma total proibição, né? Para todos, né? Inclusive os do Mercosul, né? Foi um tratamento generalizado, né? E o caso ganhou uma importância muito importante, porque ele se tornou paradigmático para o direito ambiental internacional. Foi a primeira vez que a jurisdição da OMC se manifestou a respeito do caso de meio ambiente e do artigo 20, né? Com relação a essa ordem de saúde pública dessa maneira, né? E, além disso, deu essa força, né, do órgão de apelação, né, de determinar essa decisão, né, com tamanha força, né, com tamanha consequência, né, do ponto de vista não só nacional, porque cassou dentro de todo o território nacional todas as decisões nacionais que os juízes brasileiros tinham dado de importação de pneus encaixotados, cassou regionalmente todas as decisões do Mercosul e também ressaltou as internacionais, ou seja, teve uma importância sensacional esse caso, né? Foi uma coisa de uma ordem incrível, né? O caso dos pneus. Alguma dúvida, pessoal? Esse é bem importante de entender. Alguém gostaria de levantar alguma questão, gente? Eu dei uma lida, né, sobre o caso dos pneus, né, assim, e ele é muito interessante do ponto de vista de que, pelo menos nos estudos que foram feitos estatísticos, né, no Brasil, eram 100 milhões, né, de pneus, né, e Sim. de todas as restrições nacionais não conteram, né, de nenhuma forma. Acredito que possamos seguir, talvez. Bom, o Tuna 2 é um caso, na verdade, de golfinho, na verdade, não é de tuna. É um caso do selo, né? Do selo de proteção dos golfinhos, né? É a questão de, é, de, de, de fundo que move o caso, apesar dele chamar tuna, né? Apesar dele chamar atum, né? Ele, na verdade, ele não está falando de atum, né? Por quê? Porque ele tá preocupado, na verdade, ele não se preocupa, ele não conclui a respeito da comercialização do atum, né? A comercialização do atum está permitida, a comercialização do atum não foi, em hipótese alguma, objeto de entrave, né? Não está sendo objeto de entrave ao comércio, né?
Agora, a questão da certificação, que é uma coisa nova. Por quê? O meio ambiente, a preocupação de uma nova geração de consumidores, os consumidores que estão preocupados com o meio ambiente, que estão preocupados com o consumo consciente, que estão preocupados com a compra que eles fazem e com o impacto que essa compra tem no meio ambiente e o que eles fazem com essa compra, e eles geram de resultado, né? É essa certificação que está, na verdade, em jogo, né? É esse poder do consumidor que, na verdade, tem toda a diferença. Por quê? Quando o consumidor americano vê esse selo, ele opta por comprar ou não esse produto com uma certa facilidade. Se ele vê esse selo, ele quer esse produto com mais imediatismo, ou seja, ele tem mais segurança, ele se sente mais à vontade de comprar, nem que seja por um preço superior. Ele nem pensa, né, duas vezes, às vezes, para comprar. Ele já compra ele já dá prioridade para aquele produto, né? Então, aquele selo, na verdade, é uma condição para a compra, se torna uma condição para a compra. Porém, o selo aumenta o valor para o produtor. Assim, essa certificação se torna, na verdade, uma restrição ao comércio quando ela se torna uma barreira técnica à importação, pois os produtores que vão exportar para os Estados Unidos, quando eles querem o selo, eles vão ter que pagar para conseguir aquele selo. E aqueles selos são, na verdade, normas que são pagas, caras, que seguem regras específicas norte-americanas, não necessariamente à disposição de todos os países. Por exemplo, os mexicanos podem ter mais dificuldades para conseguir acessar aquele mercado, né? Podem estar regras em língua, etc. e tal, né? Então, aquilo serve como barreira e entraves não tarifários ao comércio. Então, gera toda uma nova gama de barreiras não tarifárias ao comércio, que são as barreiras das certificações. Esse é um grande caso em virtude dessa nova roupagem que lança mão, que traz à tona essa nova possibilidade aí a surgir, né, desse novo potencial de comércio, de barreira ao comércio, né, que tenha certificadores. Veja que uma certificação, poxa, mas é uma certificação voluntária, é tão boazinha, é tão bonitinha, do golfinho, mas ele pode ser uma barreira também ao comércio. Tá claro, gente? Tá claro? Não é tão simples de enxergar por que ele se tornou uma barreira, não. Tá claro? Sim, bem claro. E agora vamos pro cupuaçu. O cupuaçu, agora tem um monte de coisa para explicar aqui. Vamos ver se eu consigo. Ave Maria, nossa senhora, pouco tempo. O cupuaçu
é o seguinte, o cupuaçu, ele está fora disso tudo que a gente está falando. O cupuaçu, ele está dentro da OMP. O que acontece no cupuaçu? A Ice Food é uma empresa que resolveu registrar, primeiro, ela resolveu registrar como marca. Marca, vocês sabem o que é marca? Marca é o sinal distintivo de produto ou serviço. Pode ser nominativa, logomarca ou mista. Produto ou serviço. Tanto no Japão, como nos Estados Unidos, como na União Europeia, a palavra cupuaçu. Veja bem, ela resolveu registrar essa palavra, né? Mas até aí, tudo bem, porque ela poderia ter registrado Apple. Apple também é uma palavra, né? A Apple, né, é uma maçã. Tem novidade? Não tem, né? Foi registrada. Junto com o sinal, né, mista, né, com a maçãzinha mordida, né? É uma maçãzinha mordida. É um sinal distintivo de produto. De que produto? Ah, daí interessante, né? Do produto. Por quê? Veja bem, pela Convenção de Berna, você produz marcas em classes. Você não produz genericamente em qualquer objeto, né? Nesse caso específico, ele foi em alimentos. Então, ele registrou em alimentos, o que foi bem louco, né? O cara foi bem em alimentos, em cupuaçu. Como assim? O cara registrou em cupuaçu, absolutamente fora da casinha, né? Que quis, né? Sem, sem, né? Algum pino, o cara, ou muito mal assessorado juridicamente, mas enfim. Mas as classes da convenção são inúmeras. Então, você tem classe, material de escritório, material de telecomunicação, roupas, mobiliário, automóveis. Cada classe é uma. Se você for pagar uma classe, por exemplo, vestuário, você não tem uma classe, você não tem, se você registrar na classe vestuário, você não está automaticamente registrando na classe de alimentos, né? Então, veja, se você quiser para a classe de alimentos e ir na classe de vestuário, você tem que pagar 2 vezes, né? A menos que você queira, a menos que você tenha uma marca de alto renome. Marcas de alto renome são marcas tão reconhecidas que você tem independentemente da classe. Então, por exemplo, são marcas de alto renome, por exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola é uma marca de alto renome. Você é tão conhecida que as pessoas, independentemente da classe. Agora, para você ter um reconhecimento de uma marca de alto renome, você tem que ter um processo na UMP, né, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, reconhecendo você como uma marca de alto renome. Mas é super difícil você ser uma marca de alto renome. Você tem que ser, né, uma Coca-Cola, por exemplo. E Cupuaçu não é uma marca de alto renome, né? Não é o caso. Então, para você ter uma marca de alto renome, a Ice não ia ter uma marca de alto renome. Então, ela resolveu registrar numa marca específica, numa coisa específica, numa classe específica, e pagou lá na coisa dela lá e resolveu correr o risco dela. Enfim, uma estratégia muito mal feita de comércio dela, numa estratégia X. Outra estratégia dela foi a do chocolate de cupuaçu dela, que ela tinha uma patente.
veja que patente é diferente de marca. Patente é o registro de uma atividade que está numa linha de produção, ou seja, um, uma, uma, uma atividade de fabricação de um remédio, esse caso, a fabricação de um chocolate, a fabricação de um carro, ou seja, já é um produto a ser feito, né? No caso, você já tem toda uma descrição de uma linha de produção que já está em linha de produção, né? Você já consegue produzir aquilo. Não é mais uma ideia, né? Se você tem apenas uma ideia, você tem direitos autorais, você tem um artigo científico, você tem um livro, você tem uma obra de arte, você tem um direito autoral, você ainda não tem uma patente, né? Se você tem uma patente, você tem um registro no INPI, no caso do Brasil, né? Isso é uma patente. Já está em linha de produção. Ah, bom, no caso, essa empresa registrou também o tal do chocolate do cupuaçu. Só que esse chocolate do cupuaçu, a Embrapa tem essa patente. E não dá para ter duas patentes do mesmo chocolate do cupuaçu. Ou seja, da mesma forma que não dá para ter duas patentes de Tilenol. Percebe? Por isso que chama patente. É direito exclusivo de exploração de uma patente. Ou seja, uma vez que foi descoberta uma patente, você tem o direito exclusivo de exploração daquela patente por por um determinado tempo, né? Dependendo da legislação, né? De um país, né? Varia de país para país, né? Mas enfim, né? Se um país tem, no outro país não dá para você ter um outro, né? Então, no caso, é um contencioso que se estabelece ali, né? Entre essa empresa malfeitora com relação a essa a Açaí Foods, que se comprometeu a responder, né, e a retirar esse tipo de registro, né, e a não explorar comercialmente esse tipo de produto, né? Veja que, do ponto de vista comercial, a gente não tem muito o que ganhar com isso, porque é um caso que a gente ganha, mas também não leva, porque o que a gente ganha com essa condenação, né, de que eles não podem usar o nosso cupuaçu, né? Na verdade, o que eles teriam que fazer é fazer a distribuição dos benefícios, que é o que a lei de biodiversidade recomenda. Recomenda não, exige, né? Que haja a utilização, né? Quando há a utilização dos recursos da biodiversidade, que o país receba, né? Por essa biodiversidade utilizada.
né? Mas veja que é tão difícil de ser implementado isso, né? Porque o país tem que se declarar utilizador dessa biodiversidade. Veja que impasse que a gente tem, né? Porque a própria pessoa, empresa que utiliza a origem da biodiversidade, ou seja, essa molécula de cupuaçu, ou essa molécula de andiroba, ou essa molécula de copaíba, é que vai ter que declarar que utilizou o cupuaçu e declarar e recolher e pagar esse valor devido por essa, de boa fé, essa cota relativa a essa biodiversidade, né? O que gera esse problema de essa dificuldade de implementação. Bom, mas é uma saída, né? Bom, mas enfim, essa é a variedade, né? Do caso do cupuaçu, propriamente dito, né? Que a gente tem aqui para discutir. Mas, sem mais delongas, eu queria abrir pelo menos 10 minutinhos aí para a gente discutir algumas coisinhas aí, pelo menos abrir um pouquinho para as dúvidas e algum bate-bola, né, com vocês. Então, pessoal, morreram, certeza, desmaiaram, exauridos, Foi muitíssimo interessante, nossa. caíram duros de tanto que eu tossi. Imagina, professora, ficou bem esclarecedor, na verdade. Alguém que gostaria de levantar alguma questão particular, alguma curiosidade? Obrigatório ter dúvidas. Professora, eu Diga. fiquei pensando a respeito. Quando a senhora estava apresentando os casos, né, disse sobre como no sistema de resolução de controvérsias, né, da OMC, sobre como muitas vezes os países acabam não, assim, não é vantajoso levar até a decisão máxima, né, porque talvez É. por questões de poder, né, e tudo mais, há sempre a possibilidade de não de cumprimento, né, e tudo mais. E assim, frente esses casos, eu percebi que a maioria deles são mais antigos, né, mas assim, aos casos mais atuais, existe, assim, não sei, do ponto de vista internacional, né, ou pelo menos do contexto, assim, há um pouco mais ainda dessa questão, ainda do mecanismo, né, não sei se houve reformas mais Não, é que o recentes. caso atual é o seguinte, por que que acontece? O caso atual é que está um pouquinho congelado, porque os Estados Unidos não indica ninguém para ser painel, né? Então a gente está sem ninguém na segunda instância, né? E aí fica lá, todo mundo meio assim, meio assado e tal, e tudo. E todo mundo fica com aquele negócio e tal. Então, os novos casos fica mais complicado, né? Então, não que não tenha, tem, né? Tem novos casos, mas assim, aqueles casos como o Tuna 2, né? Ou o, o,
o pneu recalchutado é que nem Rolling Stones e Beatles, não vai mais existir, entendeu? Provavelmente. Não vai mais existir. A gente não vai mais ver. Provavelmente não vai mais ver, porque a gente também não vai mais ver, né, esse mundo. Eu acho que a gente tá vendo outra realidade, né? Como a gente estava discutindo na aula passada, né? A gente está vendo uma Ásia indo para um mundo de megas acordos, né? Bem particular ali, apostando todas as fichas nos acordos. E como a gente viu naquele slide, compensa para ela, porque não sei se eu mostrei um slide lá, compensa para ela, porque para a China as assimetrias estão ali muito, muito próximas e tal, tá bem compensando para ela ali, né? Tá compensando que seja os megas, né? Tudo indica que o futuro será megas, né? Ali. Agora, o, o, o futuro das negociações de é, daqui, né? Nossas, não tem nenhuma afinidade com os megas, né? Não faz o menor sentido, né? A gente não tem nenhuma, assim, não, não encaixa, né? Simplesmente assim não dá, né? Então, e aí o que a gente vai fazer? Né? Como que a gente vai se encaixar ali, se colocar e tudo mais, né? Então, como que a gente vai bolar uma estratégia, né, naquele contexto, né? Como que a gente vai se embranhar ali, né? Como que vai ser mineiramente colocando ali, né, pelas beiradas ali da logística, da estratégica dos silos de distribuição ou de portos interpostos comerciais, como é que vai ser, né? Não sei, né? Vamos ver. Mas, enfim. Hum. Mas o grande barato é que o, o momento de conseguir as negociações ali, de fazer aquelas disputas e construir as parcerias, etc., eles estão rolando, né? Não é porque não tem o órgão de solução de controvérsias tudo bonitinho e que a gente não está vendo. Não, eles estão rolando, entendeu? Eles sempre estão rolando, né? Então, os casos, eles estão ali, né? Eles estão ali, né? Eles estão ali, né? Eles estão ali. Como vão continuar, né? Assim como os mecanismos e as regras de comércio. A gente tem que continuar aprendendo, destrinchando e confiando e colocando as nossas fichas nelas, porque é elas que a gente vai replicar, né? E independentemente de conseguir ou não um novo mecanismo de solução de controvérsias ou uma nova disposição de nomeação, etc., ou oficialmente, etc., né? Ali está colocado, né?
as coisas estão dinamicamente ali, os conflitos surgem e vão se submetendo organicamente no dia a dia dos países. E como eu disse, às vezes os países nem levam para frente. Às vezes são coisas da Apex ou dos próprios operadores, eles mesmos se arrumam ali. Né? O negócio organicamente se. Ainda bem, né? Ainda bem que seja assim, né? Que o organismo já se cure antes de virar contencioso. A gente tem que trabalhar para ele virar, né? Para ele se curar antes de virar contencioso. E a gente tem que se preparar para um mundo que vai vir novas commodities aí, commodities ambientais, biológicas, créditos de carbono, créditos de biodiversidade, novos valores aí. Logo, 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 sabe, Lucas? Logo, logo, logo. Não é para desesperar vocês, não, mas são coisas aí que vocês já já vão estar lidando com isso. Já já. Eu não vou estar nem com o cabelinho branco ainda, eu não vou nem estar com a cara da Vera, eu vou estar mais nova ainda, vocês já vão estar vendo. Vocês já vão estar vendo isso. Coisa lá. Já já. Com certeza, professora, perante tantas questões, né, climáticas e ambientais e tudo, né, passando por isso. Se bobear, ano que vem. É algo já posto, já. Uhum. Bom, pessoal, alguém mais teria alguma questão? Algum apontamento que gostaria de fazer? Bom, se alguém não tiver, enquanto isso, eu queria apenas agradecer mesmo, professora. Assim, foi realmente muito, muito, não apenas importante, né, mas eu acredito que em nome do GE eu posso falar que estamos muito gratos, né, pelas aulas, porque as duas complementaram muito bem, né, e hoje, assim, foi realmente, assim, várias questões colocadas começaram a ser esclarecidas mais, e me instigou, sabe, eu sou da área estou indo muito nos campos da antropologia e da literatura, mas agora eu estou querendo muito entrar nisso também. Então, com certeza, Opa, muito esclarecedor. maravilha. Agradecer muito pelas aulas e, assim, com certeza, se a professora se colocar e se dispor, a gente vai estar querendo outros convites também. Fico à disposição. Muito obrigada. E também, melhoras, professora, pela tosse, né? Porque, nossa, com esse clima, com certeza, a gente vai ter muito. Mas, mesmo assim, foi uma aula excelente, professora. A tosse não interferiu em nada, com certeza. Um prazer, pessoal. Boa noite. Obrigada, viu? E desculpa. Imagina, professora. A gente colocou já o link das frequências, pessoal, tá no chat, então fiquem ligados ali. E queria apenas agradecer novamente, professora, até logo, né? Com certeza. Uma boa noite para a senhora. Boa noite. Vou passar o link para vocês. Passa sim, professora, a gente agradece. Beijinho.